hoje, a palavra do Senhor, Deus colocou no meu coração. Hoje o culto de cura e libertação. Então o tema da ministração do Senhor hoje é castigado pela desobediência. Um tema muito forte, muito pesado sobre a palavra do Senhor, porque muitas vezes nós somos castigados pela nossa desobediência mediante a palavra do Senhor. E nós sofremos as consequências de muitas vezes de uma decisão errada, de uma palavra errada, e aí a gente acaba pagando o preço por aquilo que nós falhamos, por aquilo que nós erramos, por aquilo que nós semeamos, por aquilo que nós falamos. E eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo de número 3, no seu versículo de número... Versículo de número 10, glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler, irmãos. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 10. A palavra do Senhor está escrito: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui será lida a Tua palavra, ministrado o Teu Evangelho, Deus. Meu Pai, que não seja eu falando, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de ocupar minha vida, Senhor. Me usa em Tuas mãos como instrumento, como ferramenta, como vaso. Fala, Deus, a cada um de nós, ó Pai, não o que queremos ouvir, mas o que é preciso ouvirmos, ó Pai, para mudarmos a nossa situação e a nossa família, Pai. Fala poderosamente a cada um de nós, ó Pai, e revela o oculto, o escondido da Tua palavra, Senhor. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, ó Pai. Abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria e a nossa visão espiritual, Pai, para que possamos mudar o rumo da nossa vida e da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar, ficando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não fechem suas Bíblias, amém, irmãos? Estaremos falando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais do Evangelho do Senhor. Aqui nós lemos, irmãos, em Tiago, capítulo 3, no versículo de número 10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. E a palavra diz: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém? Libera para mim aqui, ó. Glória a Deus. Aleluias. Então a palavra do Senhor, irmãos, que nos traz aqui, que nós lemos, que muitas coisas impedem as nossas bênçãos por aquilo que falamos, por aquilo que muitas vezes nós não vigiamos o que abrimos a boca para semear a nossa volta. Porque quando nós abrimos a boca, nós semeamos a nossa volta e nós vamos colher o que nós semeamos. Por isso que nós vemos que de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Então, por que nós colhemos coisas erradas? Porque nós mesmos profetizamos em nossa vida. Quando às vezes uma mãe, por falta de conhecimento, ela vira para o filho e ela começa já a dizer: tá vendo? Vai ser igual o pai, vai ser igual o tio, vai ser um outro ladrão, um outro traficante, um outro alcoólatra. E a própria palavra da mãe, a própria palavra do pai, a própria palavra da família já começa a amaldiçoar, já começa a trazer maldição sobre aquela vida. Então, a boca que poderia dizer deu o contrário sobre o filho, acabou amaldiçoando a vida do filho. Por isso que nós lemos aqui: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, o primeiro detalhe que nós devemos tomar cuidado são com as nossas atitudes, com o nosso palavreado, com o nosso linguajar, que impede as bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Lá em Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 14, também a palavra do Senhor aqui nos traz um ensinamento muito importante para a minha vida e para a sua vida. Porque muitas vezes nós, quando ouvimos alguém nos criticar, alguém nos falar mal de nós, a primeira coisa que a gente faz é querer tratar a pessoa do mesmo modo. É querer responder na mesma altura, é querer fazer com que a pessoa tenha o mesmo sentimento que eu tive. Então, a palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo número 12,
No seu versículo de número 14, está escrito: abençoai os que vos perseguem, né? Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Olha o que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa boca profere bênção e maldição. Então é mais difícil uma pessoa fazer um mal para você e você abençoar ela, perdoar ela, do que você amaldiçoar. Está falando assim? Tomara que bate o carro, tomara que perca o emprego, tomara que o filho seja assim, tomara que a filha seja assim. Começa já a amaldiçoar a vida do filho, da família. Por quê? Porque começa a maldizer, começa a amaldiçoar. Por quê? Porque aquilo que você fala, você escolhe. Aquilo que você quer de mal para os outros, você vai receber de mal dos outros. Por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Porque abençoar os que vos perseguem. Não está mandando você amaldiçoar, é para você abençoar. Porque a palavra de Deus, que se nós lemos aqui, tudo aquilo que nós falamos, nós colhemos. Então se você abençoa uma vida, você recebe aquilo que você falou. Lei da semeadura. Então vamos tomar, muitas vezes é fácil às vezes a gente julgar uma pessoa, criticar ela, julgar a atitude dela, julgar os princípios dela, mas a gente orar por ela, tomar ela em oração, tomar aquela família em oração, para que ela venha a ser transformada pela palavra de Deus, a gente não toma, irmãos. É mais fácil julgar, é mais fácil ofender, é mais fácil amaldiçoar aquela vida do que a gente abençoar aquela vida. Nós devemos mudar o nosso jeito de ser. Se nós queremos ser abençoados, nós devemos abençoar. Então quando a gente abençoa alguém, nós somos abençoados. O que nós faríamos quando nós éramos criança, que acabou isso daí? A gente chegava na casa dos avós, benção avó, porque a gente queria ser abençoado. A gente chegava numa tia nossa, benção tia, benção tio. Hoje ninguém abençoa mais. Hoje ninguém pede bênção mais. As pessoas que pedem bênção é aquela que vem tradicional na família ainda, que ainda não se perdeu a tradicionalidade dentro daquela família. Porque muitas famílias, irmãos, nem chamam o pai de pai, mas já chama de nome. Já chama o pai pelo nome, não chama nem de pai mais, não chama nem de mãe mais, já chama pelo nome. Aonde está o respeito? Aonde está aí a humildade da obediência para com a palavra de Deus? Porque se perdeu isso no decorrer dos anos. E isso tem entristecido muitos pais. Às vezes o pai não fala, às vezes o avô não fala, mas ele se sente. Por quê? Porque ele queria tanto te abençoar, queria tanto me abençoar, mas a gente não pede a bênção. Quando nós pedimos a bênção, nós somos abençoados. Mas se você pede a maldição, você é amaldiçoado. Em Salmos lá, eu não vou lembrar agora para falar para os irmãos, se eu não me engano é 109, versículo 17. Visto que a maldição, ela lhe sobreveio. Visto que não desejou a bênção, ela se afasta de ti. Então, o que nós temos buscado para a nossa vida? Bênção ou maldição? O que nós temos desejado para a nossa vida? Bênção ou maldição? Por isso que muitas vezes nós somos castigados pela nossa própria desobediência. Porque nós viemos à casa do Senhor, aprendemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, mas nós não colocamos em prática na nossa vida, porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nesses dois versículos aqui que nós lemos, nós já aprendemos um pouco dentro da palavra de Deus, que muitas vezes, muitas bênçãos que nós poderíamos receber, dependeu da nossa própria língua. Dependeu da nossa própria atitude. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados pelas nossas atitudes, pela nossa língua, que nós temos falhado e errado. E nós deixamos de ser abençoados, deixamos de receber as bênçãos do Senhor. Queria chamar você também a sua atenção para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. A palavra do Senhor aqui nos traz uma passagem que pouco se ministra sobre ela, porque é uma palavra onde vem Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 em diante, irmãos. Nós vamos falar aqui alguns versículos, mas do versículo 15 até o versículo de número 68, fala somente sobre a desobediência, o castigo por desobediência para com a palavra de Deus. Então nós vamos ler um pouco sobre isso daqui. Porque às vezes nós estamos errando dentro da nossa casa, às vezes nós praticamos essas coisas dentro da nossa casa e nós não sabemos, e nós não olhamos, nós não observamos que a palavra de Deus,
é a bússola que nos ensina como nos corrigirmos para nos tornarmos obedientes para com a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, por isso que é importante aprendermos com a palavra de Deus. Então aqui no versículo de número 15 está escrito: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Olhem só, irmãos. Então muitas vezes você não precisa, você fala assim: eu não estou falando nada de errado, eu estou falando tudo que é certo, eu não estou profetizando maldição, eu estou abençoando vidas. Às vezes o seu linguajar, o seu falar, Deus não está te trazendo maldição. Mas às vezes as nossas atitudes, mediante a palavra de Deus, mediante não dos mandamentos, dos estatutos, das leis, dos juízos da palavra de Deus, nos trazem maldição. E aqui nós aprendemos, aqui com a palavra de Deus, no versículo de número 15: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então as maldições, você não precisa desejar ela vai vir e vai te alcançar. Por quê? Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Porque não adianta só vir à igreja e continuar com a vida errada. Não adianta a gente vir para a igreja e continuar fazendo as coisas erradas, porque essa maldição vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. E aí nós não podemos reclamar depois. Por isso que é importante praticarmos o que é certo diante do Senhor, para que se nós cumprirmos os estatutos, os mandamentos que nós lemos aqui agora, nós seremos abençoados pelo Senhor. Mas no versículo de número 20, a palavra do Senhor aqui também nos traz uma correção. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Olha como que é a palavra do Senhor. Então quando nós largamos a obra do Senhor e quando nós praticamos o mal, a maldição vem sobre ele. Deus dá ordem à maldição para vir sobre a minha vida e a sua vida. Olha como que é a palavra de Deus. Por que as pessoas não gostam de vir numa igreja que pregue verdadeiramente a palavra? Porque nós teremos que nos consertar diante do Senhor. Nós teremos que andar corretos diante do Senhor. Porque a pessoa ela acha que ela nunca vai ser amaldiçoada por Deus. E aqui nós lemos aqui: o Senhor mandará sobre ti a maldição. É o Senhor que vai mandar a maldição. Por quê? Porque nós não obedecemos a palavra do Senhor. Então se nós não queremos ser amaldiçoados pelo Senhor, nós devemos fazer o quê? Cumprir a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Além de nós vigiarmos, tomarmos cuidado com o que nós falamos, com o que nós profetizamos sobre vidas e famílias, sobre nossos próprios filhos, nós devemos olhar para aquilo mediante a palavra de Deus. Porque quando nós não obedecemos a palavra de Deus, Deus nos amaldiçoa, irmãos. Por isso que muitos não querem conhecer a palavra de Deus. Querem viver com a máscara, que viverem com uma capa impedindo que ele seja transparente diante da presença do homem. Porque se ele for transparente, a maldição de Deus vem sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus é importante. Por isso que nós devemos andar correto diante de Deus. No versículo 21... o Senhor te fará pegar a pestilência, até que se consuma a terra, a qual passou a possuir. No versículo 22, o Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Olha que palavra. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que está trabalhando, e nosso fruto, nada está acontecendo, e eu vou ser um homem próspero, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas esquece que a prova vem do Senhor. Hoje você pode chegar e ter uma grande empresa, e Deus pode ir lá e colocar só um assopro dele, só uma palavra dele, e acabar toda a empresa, acabar todo o casamento, acabar todos os filhos, e todos terminarem de uma forma drástica, porque a palavra do Senhor é fiel em se cumprir. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus é poderosa. Se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, ouve a palavra de Deus.
Coloque em prática na sua vida e você vai ver que você vai se tornar uma pessoa próspera diante do Senhor. E quando a gente não obedece à palavra de Deus, nós recebemos enfermidades mandadas por Deus, para que a gente seja provado e reconheça que Ele é Deus e que Ele pode curar. É a palavra de Deus que no versículo 27 está escrito: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira de que não possas curar-te. No versículo 28, o Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. Versículo 29, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Olha como que é a palavra de Deus, irmãos. Como que é, às vezes a gente só quer ler, sabe o quê? Só quer pregar sobre bênção, só quer pregar sobre alegria, mas quando chega o momento de pregar o que é preciso pregar, para que a gente possa aprender da palavra, nos corrigir diante do Senhor, nós não ouvimos a palavra de Deus, porque nós queremos pregar só bênção, pregar só alegria, mas quando chega o momento de pregar obediência para com a palavra de Deus, as pessoas não querem obedecer, não querem ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque nós queremos ser próspero, nós queremos ter uma família abençoada, nós queremos ter um casamento abençoado, e muitas pessoas têm sofrido no casamento, e têm lutado para estar na casa de Deus, o inimigo sabendo que vai ser liberta, o inimigo oprime, não permite chegar até aqui para ser liberta, porque a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade me liberta. Quando eu conheço a verdade me salva. Quando eu conheço a verdade salva o meu casamento. A verdade abre portas de emprego. A verdade me salva financeiramente. É isso que nós precisamos conhecer, a palavra de Deus. E aqui nós lemos aqui: o Senhor ferirá com loucura, no versículo 28. O Senhor ferirá com loucura. Quantas pessoas em depressão nos dias de hoje? Depressão é a doença do momento. Quantas pessoas com angústia, quantas pessoas com síndrome do pânico. Eu conheço uma senhora que ela é serva do Senhor. O filho nunca obedeceu, nunca serviu a casa do Senhor. Viciado em droga, viciado na bebida, tem o síndrome do pânico, até para fazer exame da cabeça ele tem medo, não consegue fazer. Olha que luta, irmãos. E ela lutando pelo filho, e o filho não quer nada com nada. Olha que dificuldade que é. Quantas palavras de maldição, quantas coisas difíceis. E aqui nós lemos aqui, ó: o Senhor te ferirá com loucura. Então muitas vezes nós reclamamos, mas nós temos que tomar discernimento da palavra de Deus, entendermos: quem pode me curar é o Senhor, quem pode me libertar é o Senhor. O meu filho está assim, mas o meu Senhor vai libertar. A minha família está assim, mas o Senhor me garante que Ele vai libertar. E nós temos que crer na palavra dele, que rapaz é de carabaçu. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, confiar no evangelho do Senhor, porque Ele é fiel em cumprir na minha vida e na sua vida. No versículo 29, irmãos, que nós lemos: e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Olha como que é a palavra. A gente não vai ser próspero, por mais que a gente lute, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça, corra atrás, vai ser roubado, o dinheiro vai sair por entre os dedos, o dinheiro vai sair por algum lugar, ou você vai gastar na água, ou você vai gastar numa máquina que você já tem, ou você vai gastar no carro que você já tem, e o dia você nunca vai conseguir trocar de carro, você nunca vai comprar uma máquina nova. Por quê? Porque a gente não tem sido obediente para com a palavra de Deus. E aqui nós lemos no castigos por desobediência. Nós somos castigados por Deus pela nossa desobediência, mas nós não olhamos e nós não nos corrigimos diante da palavra de Deus. Porque quando nós nos corrigimos diante da palavra de Deus, Ele nos faz próspero. Vai ser a ministração de domingo. Ele nos faz próspero. Por isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que se eu sou obediente, Deus me faz próspero. Deus me honra. Deus honra a minha fazenda, Deus honra o meu salário, Deus honra a minha casa, porque eu tenho sido obediente. Mas quando eu sou desobediente, aqui nós lemos aqui, a prosperidade não tem, irmãos. O inimigo vem e tira aquilo que você estava lutando tanto para ter. No versículo 32, teus filhos e tuas filhas serão dados
a outro povo, os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Por quê, irmãos? Quantos filhos nós temos ouvido falar de famílias que estão na droga, na prostituição, na bebida? Por quê? Pela desobediência. E aí nós precisamos o quê? Cada vez que a gente aprende a palavra, nós nos corrigimos, porque nós precisamos ter autoridade nas nossas mãos, para quando nós colocarmos a mão, nós orarmos e o milagre acontecer. Olha como que é a palavra de Deus. Como que é a palavra de Deus? Muitas vezes nós não sabemos o porquê, mas porque eu criei, eu ensinei tanto, mas os nossos erros, as nossas falhas, faz com que as coisas aconteçam. Muitas vezes nós queremos culpar as pessoas à nossa volta, mas o problema não são as pessoas à nossa volta. Muitas vezes o problema sou eu. O problema sou eu. Eu preciso corrigir a minha casa. A direção está na minha mão. Quem dirige a minha casa, quem dirige o meu trabalho, sou eu. Eu tenho que dirigir a minha casa. Então eu tenho que olhar por onde eu vou, que caminho eu vou, que caminho eu conduzo a minha casa e a minha família. É isso que a palavra nos ensina. E demora, irmãos, para a gente aprender a palavra de Deus. Demora muito. No versículo de número 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conhece, nem tu, nem os teus pais, e ali servirão a outros deuses feitos de madeira e de pedra. O que significa isso, irmãos? Deus vai colocar enfermidades pela nossa desobediência. Por quê? Porque nós escolhemos adorar o nosso carro, adorar a nossa casa. Muitas vezes nós pensamos em Deus em imagens de escultura, e nem sempre é só imagem de escultura. É o nosso carro, é a nossa ferramenta, é os nossos móveis, entendeu? É o nosso carro, é a nossa casa. Isso são bens materiais. Nós estamos idolatrando isso. Nós damos mais valor a essas coisas do que às coisas de Deus. E é isso que a palavra aqui vem nos ensinar, que nós devemos andar segundo a palavra de Deus, e não andar com as pessoas que nos levam para o caminho errado, mas olhar para a palavra e andar perante o Senhor, porque assim Deus vai nos abençoar. No versículo 38, está escrito assim na palavra do Senhor: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás uvas, porque o bicho as colherá. Versículo 40, em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiros. Olha, irmão, quantos filhos estão presos hoje? Quantos filhos nós conhecemos de famílias tradicional, que vinha tudo certinho, e o filho começou a andar errado e estão presos? Quantas pessoas têm trabalhado, e o seu sustento tem perdido no meio, como isso aqui aconteceu? O inimigo tem entrado e tem ceifado, tirado. Você compra o arroz azedo, o feijão azeda, a carne apodrece. Você compra as coisas, coloca no armário, daqui a pouco você vai olhar, está cheio de lagarto, está cheio de bicho. Por quê? Porque o Senhor não tem honrado, o Senhor não tem abençoado. E às vezes falta para mim e falta para os irmãos o discernimento de olhar para a palavra de Deus. E se a gente se examinar e olhar: Senhor, eu quero ser obediente à tua palavra. Porque muitas vezes a gente pensa só em dízimo e em oferta. Irmãos, obediência é em culto, obediência é em leitura da palavra, obediência é em jejum, obediência é em oração. Isso tudo são ferramentas que fazem a gente se achegar a Deus, que fazem a gente abrir portas onde não tem portas, que fazem a gente fechar a porta onde é preciso fechar a porta. A chave está na nossa mão, e nós não entendemos que a chave está na nossa mão. Nós temos o poder de orar e abrir uma porta, nós temos o poder de orar e fechar uma porta, nós temos o poder de orar e tirar uma família da podridão, da perseguição. Nós temos o poder de orar e as coisas acontecerem, o milagre acontecer. Só que nós temos que acreditar, confiar na palavra de Deus e ter a certeza que Deus opera milagres extraordinários na minha vida e na sua vida. Se nós orarmos, irmãos, as coisas mudam. Se nós orarmos, vou falar, tinha uma irmã que estava vindo aqui, os irmãos conhecem aí, né? Os filhos tudo desandados, você fala não para não constranger. A gente falou,
filha, você tem que largar o cigarro, largar a bebida, você tem que pagar um preço pela sua casa, pela sua família. Irmãos, é fácil ficar, vai numa igreja, vai em outra, sabe por quê? Porque não tem fidelidade com Deus, não cria raiz. Por quê? Porque não quer largar o vício, não quer largar as coisas erradas, mas quer que a família seja salva, quer que as pessoas orem por ela, quer que as pessoas orem pelos filhos. Mas cadê o preço de cada um de nós? Nós precisamos orar pelas pessoas, sim, mas a pessoa tem que tomar uma decisão de querer mudar de vida. Não adianta você orar, não adianta você trabalhar 30 dias e chegar no final do mês, você pegar o seu pagamento e ir lá e abençoar uma família, pagar o aluguel dela, comprar cesta básica, pagar água e luz. Aí no outro mês você trabalha de novo, mais 30 dias você vai lá de novo, paga o aluguel, água, luz e compra comida. Aí você trabalha mais 30 dias. Quando você vai ver, a pessoa não saiu de casa, não foi procurar um emprego, não foi nada. É cômodo ficar em casa. É cômodo ficar esperando a sua oração. É cômodo ficar em casa esperando você abastecer o celeiro dela. Mas e você, o sacrifício que você está fazendo? Levantando todo dia cedo, durante 30 dias você indo trabalhar, pagando o seu preço diante do serviço que você trabalha, para no final do mês você receber e você abençoar uma vida que não tem compromisso para com Deus. Nós devemos olhar para isso. Então você ora assim por uma família, prega ela, mas converse com ela para que ela tome uma decisão de sair daquela vida. Ela tem que querer mudar de vida, porque muitas vezes nós oramos, irmão, mas a pessoa não quer. E quando você pergunta, sabe que ela responde? Eu gosto do que eu faço, eu não quero parar o que eu faço. Posso ser sincero para os irmãos? Não adianta você ficar orando, porque se a pessoa não quer, você não vai conseguir mudar ela. Ela tem que querer. Conheço várias pessoas que eram mendigos e andarilhos e hoje são empresários. Sabem por quê? Porque eles quiseram sair daquela vida. Eles quiseram mudar de situação. Eles não aguentavam mais viver daquele jeito. E decidiram sair daquilo lá e mudar. Fizeram uma escolha diante do Senhor. Quando se faz uma escolha, Deus se responsabiliza de mudar a trajetória daquela família. Deus é fiel em cumprir o que Ele fala. Deus é fiel, irmãos. No versículo 44, Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, e ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Quantas pessoas nós conhecemos que é crente e está pendurado com a agiota? Por quê? Porque vive pegando emprestado. Vive pegando, usa aqui, usa ali, usa cartão de crédito, usa aquilo ali. Não é dela, mas ela está usando. Por quê? Está pegando emprestado e fica sendo o quê? Escravo daquela pessoa. Se torna escravo daquela pessoa, se torna escravo do cartão de crédito. Por quê? Porque pegou, olha o que a palavra de Deus aqui nos fala aqui, e ele te emprestará a ti, porém tu não lhe se emprestará a ele, e ele será por cabeça e tu por cauda. Quer dizer, quando a gente é cauda, o cachorro, por exemplo, mexe o rabo, quando ele quer, para o lado do que ele quer, nós seremos desse jeito, levados pela pessoa, por onde a pessoa quer que nos levar, porque nós somos dependentes dela. Nós somos dependentes do cartão de crédito, nós somos dependentes do empréstimo que fizemos. Por isso, irmãos, que nós devemos olhar para a palavra do Senhor e ver que a maldição, ela vem e ela é pesada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem que aprender a ler um pouco mais a palavra do Senhor, porque quando nós lemos, nós não somos enganados. Quando nós lemos a palavra de Deus, sabemos onde está escrito e nós não somos enganados por ninguém, porque nós conhecemos e nós lemos e está escrito, então está certo a palavra do Senhor. Isso sim se cumpre na minha vida e na sua vida. No versículo 45, e todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. Olha o que é a palavra do Senhor. Quando nós não obedecemos os mandamentos, quando nós não obedecemos os estatutos, nós somos amaldiçoados, porque essas maldições virão sobre a nossa vida. Então, se eu não quero que as maldições venham sobre a minha vida, sobre a minha família, eu começo a partir de hoje a fazer o quê? Obedecer as palavras do Senhor. Eu passo a obedecer o Senhor. Quando eu passo a obedecer o Senhor, eu sou servo do Senhor. Servo não tem vontade própria. Escravo faz porque ele é obrigado. O servo, ele vem para a igreja, limpar a igreja porque ele tem prazer em fazer a obra. Ele vem ministrar a palavra de Deus sem ganhar nada porque ele tem prazer em palavra de Deus.
E é isso que a palavra de Deus fala. Nós temos que ser servos diante do Senhor, fazer a obra porque nós queremos fazer a obra. Quando nós somos obrigados a fazer, nós deixamos de ser servo do Senhor e passamos a ser escravos daquilo que fazemos. Nós não somos escravos do Senhor, nós somos servos do Senhor. Servos, ele tem prazer em servir. O servo, ele tem prazer em levantar do lugar e pegar um prato e servir o irmão, servir o próximo. Isto é o servo, ele tem prazer de ir buscar uma água, ele tem prazer de levantar e pegar um copo que está no chão. O servo tem prazer de pegar uma vassoura, o servo tem prazer em ajudar. O servo é servo. O escravo, ele faz por obrigação. Então aí Deus não se agrada, irmãos. Deus se agrada do servo. Nós temos que ser servos diante do Senhor. É isso que Deus se orgulha de mim e de vocês, se nós mostrarmos para Ele que nós fazemos por amor e não por obrigação. Dizimar e ofertar por amor, não por obrigação. Isso Deus honra, isso Deus abençoa, isso Deus prospera. Porque Ele vê o quê? A humildade, a simplicidade, o desejo no meu coração, no seu coração, de fazer a obra do Senhor. E isso Deus abençoa, isso Deus multiplica. No versículo 44, irmãos, está escrito, 46, perdão. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Versículo 47, porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. 48, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o seu pescoço porá um jugo de ferro, até que se tenha destruído. O que significa, irmãos, que nós devemos ajudar aquele que nos procura. Nós devemos abençoar aquele que nos procura, e não reclamar. Muitas vezes a pessoa vem pedir oração, vem pedir uma ajuda, a gente já reclama, já blasfema, já murmura. Então que a gente comece a olhar para a palavra do Senhor e comece a se corrigir diante da palavra do Senhor, para que nós não sejamos castigados pela desobediência do Senhor. Versículo 51, comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação nas tuas vacas, nem rebanhos nas tuas ovelhas, até que tenha consumido. Olha como quando nós não obedecemos a palavra de Deus, tudo que nós temos, nós perdemos. Tudo que nós lutamos tanto para construir, nós perdemos. Por quê? Porque Deus, Ele vai fazer isso acontecer pela nossa desobediência. Pela nossa desobediência. No versículo 54, irmãos, para nós encerrarmos esta ministração. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o teu irmão e contra a mulher de seu amor e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. O que é isso, irmãos? Toma cuidado com aquele que chega com palavrinha mansa. Toma cuidado com aquele que chega com, ô amiga, ou não sei o que, ou amorzinho, ou deu com muito carinho. Toma cuidado para que você não venha pagar preço, para que você não seja traído por ele ou traído por ela. Então, toma cuidado, porque a palavra diz aqui, quanto ao homem mais mimoso, quanto aquele que chega com cuidado, toma cuidado com aquelas pessoas que se passam muito por amigo da gente, com aquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, da nossa família. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não venha perder a nossa família, perder aquilo que consigamos. Muitas vezes a pessoa, ela vê o seu casamento, ela fala assim, nossa, ela não queria ter um casamento igual ao seu, ela queria ter o seu casamento. Ela não queria ter um carro igual ao seu, ela queria ter o seu carro. Ela não queria ter uma casa igual à sua, ela quer ter a sua casa. Então quando a pessoa chega com muito cuidado, rodeando as beiradas, como se vamos falar assim, como os antigos falavam, com uma lagarta comendo a couve por fora, e quando a gente vai dar por conta, no outro dia ela já comeu a folha toda. Assim é o inimigo astuto. Ele chega com quem não quer nada. Assim só as pessoas chegam com quem não quer nada. Eu sendo amigo bonzinho, e quando a gente vai dar conta, eu já perdi o meu marido, já perdi minha esposa, já perdi meus filhos para droga, para prostituição, para bebida, já perdi meu emprego. Por quê? Porque eu não vigiei naquilo que eu estava fazendo. Porque a gente tem que orar, irmãos, e falar assim, Senhor, afasta de mim todo aquele que se passa por anjo de luz. Afasta de mim, Senhor, todo aquele que se passa por amigo não sendo do Senhor.
Quando nós oramos, Deus ouve a oração. E quando você pensa que não, já afasta de você, afasta dos seus filhos. Muitas vezes nós oramos errado. Então Deus, afasta de mim aquele que se passa por anjo de luz. Afasta de mim, Senhor, aquele que se passa por amigo, querendo tomar aquilo que me pertence, que o Senhor tem me abençoado. Quando nós oramos, Deus vai aos poucos afastando aquilo de você. E quando você vai ver, ela não é mais sua amiga, ele não é mais seu amigo, ele não frequenta mais sua casa, porque é assim que Deus opera, é assim que Deus faz. Amém, irmãos? Que esta palavra fique no seu coração e que você, a cada dia, creia no Evangelho do Senhor. Medite nas palavras. Muitas vezes nós passamos e nós não queremos ler esta palavra que estava lida aqui. Os castigos pela desobediência. Nós só queremos ler a parte das bênçãos da palavra do Senhor. A parte onde há multiplicação, a parte onde há milagre. Nós só queremos ler essas partes. Mas para nós alcançarmos isso, primeiro nós temos que ser obedientes para com a palavra de Deus. Se nós continuarmos sendo desobedientes, nós somos castigados pela desobediência mediante a palavra de Deus. Amém? Que os irmãos recebam isso e que as palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor. Amém? Pastora, ora por nós aqui. Pastora, dá a bênção apostólica para nós hoje, em nome de Jesus.